O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília. Nós vamos acompanhar as análises do jornalista Alexandre Garcia nesta terça-feira. Bom dia, Alexandre. Nós devemos estar... Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Vamos aos temas de hoje. Vamos. O ministro Paulo Guedes já anunciou que está chegando aqui, Alexandre. Nós ouvimos aqui a voz do ministro Paulo Guedes, porque ele será chamado agora. Nós vamos mostrar um trecho de uma fala do ministro Paulo Guedes e um trecho de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou com um apoiador ontem sobre a possibilidade de retomada do auxílio emergencial. Ele negou a volta do benefício, pelo menos neste momento. Já o ministro da Economia, que fez um balanço sobre a economia brasileira durante este período de pandemia, disse que a retomada forte, vigorosa da economia e do emprego virão com a vacinação em massa da nossa população. Então vamos ouvir o presidente e vamos ouvir o ministro. A palavra é emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite. A volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. A vacinação em massa é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente. Alexandre, queria te ouvir primeiro sobre a declaração do presidente Bolsonaro, que disse que o Brasil chegou ao seu limite de endividamento, que o auxílio emergencial era para uma emergência, né? Hoje a Folha de São Paulo mostra, num recorte do Datafolha, que de cada 10 brasileiros que viviam com ou que recebiam o auxílio emergencial no ano passado, 7 não encontraram ainda uma alternativa de renda. E há... publicamente declarações, por exemplo, dos dois principais candidatos à presidência da Câmara para uma eventual retomada dessa discussão agora a partir de fevereiro. Como é que você avalia essa possibilidade e a discussão sobre uma eventual retomada do auxílio, Alexandre? Bom, vai haver essa discussão sim, né? Eu diria que o melhor auxílio é o estímulo à abertura de postos de trabalho. Portanto, o estímulo à atividade econômica. Esse é o melhor auxílio, né? Para não ficar aquela história do Estado eternamente paternalista. Aliás, quando o Estado não tem arrecadação suficiente, ele emite papéis que são tomados pelos investidores, né? Só que nós estamos com 90% do PIB, de tudo que se produz nesse país, de toda a riqueza do país, 90%, está comprometida com a dívida pública, né? E essa é uma dívida que gera juros, né? Então, não é apenas pagar a dívida, mas tem que pagar juro e muito juro. Então, é coisa aí de trilhões, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é a esperança na vacina, né? Que a vacina dê certo e que aumente o número de pessoas imunizadas. A ciência mostra, eu vi isso em sites do Butantan, por exemplo, que esse coronavírus, ele não causa Covid em 70% dos infectados. Portanto, os 9 milhões de infectados no Brasil são 30% daqueles que foram realmente infectados. Portanto, os infectados são 27 milhões mais 9 milhões, aí são 36 milhões, digamos, de infectados. Se houver a vacinação em 77 milhões de brasileiros prioritários, né, que estão nas primeiras, os idosos, os trabalhadores da saúde e assim por diante, vai dar já mais de 100 milhões. A gente se aproxima da imunidade de rebanho. Então, essa é uma esperança. Agora, imunidade de rebanho chega a quanto? No segundo semestre, talvez, né? Até lá tem que haver esforço para atender quem está desesperado aí, sem comida, né? Se não abrir postos de trabalho, os legisladores vão discutir isso agora nessa próxima legislatura. Agora, como disse o ministro, a economia bem mesmo, recuperada, só com vacinação, Alexandre? É bem possível, né? É bem possível.
Vamos esperar. A solução é econômica, né? A solução é sanitária de um lado e econômica de outro, abrindo postos de trabalho para que as pessoas possam comer e resistir ao vírus bem alimentadas. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, autorizou a abertura de um inquérito para apurar a atuação do ministro Pazuello no colapso do sistema de saúde em Manaus. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre o caso, disse que o ministro da Saúde tem feito um trabalho competente, mas defendeu a investigação. Eu, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, se investigue e se chegue à conclusão do que aconteceu na realidade. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão do ministro de abrir o inquérito e se o ministro Eduardo Pazuello tem alguma dose de responsabilidade pelo que aconteceu em Manaus. Sim, bom, o ministro Lewandowski não tirou isso da cabeça dele. Foi um pedido do Partido Cidadania, que era o PPS, que era o Partido Comunista Brasileiro, né? Essa é a origem de tudo. Pediu para investigar Pazuello e o presidente Bolsonaro. Foi para o Ministério Público aceitou o pedido em relação ao ministro Pazuello, né? Vamos ver o que diz aqui o Supremo naquela nota de 25 de abril, que às vezes é preciso desenhar, né? É preciso deixar claro, é a nota do Supremo, que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes, governador e prefeito. Manaus tem governador e tem prefeito. Se ontem, na hora que o ministro Pazuello decidiu, que o ministro Lewandowski decidiu, o ministro Pazuello tivesse que relatar o que ele fez, ele teria que dizer o seguinte: já vamos começar pelos estados periféricos do Amazonas, que está mandando hoje para Roraima 100 respiradores, para Rondônia 20 respiradores e monitores, para Manaus 70 respiradores, 30 para UTI, 40 para transporte, que até ontem foram feitos, depois que estourou a crise que ele teve lá, 65 voos, sendo removidos 228 pacientes para outros estados. Foram transportados para lá 3.412 cilindros de oxigênio para Manaus, Parintins, Tefé e Coari e mais 1.150 cilindros de balsa, né? 14 usinas de oxigênio, 142 tanques de oxigênio líquido, um imenso tanque de 90 mil metros cúbicos está sendo transportado de navio de Santos para Manaus. 47 respiradores foram doados pela Marinha do Brasil e o Exército e a Força Aérea instalaram 2 hospitais de campanha diante do hospital público, estão vendo o terceiro agora, e mais 600 quilos de medicamento. Ele relataria isso e talvez se tornasse candidato à medalha do mérito do trabalho. Passaria um atestado a ele de trabalho para socorrer a Amazônia. O lote de insumos, para a fabricação da Coronavac será enviado aqui para o Brasil. Uma boa notícia que nós recebemos ontem e que gerou, por sua vez, uma disputa política entre o presidente Bolsonaro, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, para provar quem é que realmente conseguiu desembaraçar a carga lá na China. O governador de São Paulo, João Dória, disse que vai se reunir hoje com o embaixador da China aqui no Brasil para discutir o envio de 2 lotes de insumos para o Butantan. Vamos acompanhar o que disse o governador de São Paulo ontem, naquela tradicional entrevista que o governador faz às segundas, quartas e sextas na hora do almoço. Ao término desta conferência com o embaixador da China, já poderemos anunciar os novos lotes da vacina e a quantidade. Lotes dos insumos para a quantidade de vacinas do Butantan. Bom, houve essa declaração do governador de São Paulo, João Dória. Um pouquinho mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e anunciou que a carga já estava liberada, que a embaixada da China havia informado ao governo federal que a exportação estava aprovada e o material estava em vias de ser enviado ao país com previsão de chegada a São Paulo para o Instituto Butantan até o final desta semana aqui, no mais tardar.
Alexandre, nós temos então uma boa notícia, que é o desembaraço da carga, a chegada dos insumos para que o Instituto Butantan possa produzir mais vacinas para imunizar mais brasileiros. E depois disso, esse capítulo aí sobre a paternidade da criança, né? Aqui está o atestado de paternidade, assinado pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China, Yang Waming, num texto que certamente foi submetido a Beijing, ao governo chinês, e depois divulgado. É uma carta de ontem, dirigida ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Diz aqui que, em continuidade da nossa conversa do dia 21 do corrente, aproveito para informar que a exportação do Brasil do novo lote de 5.400 litros dos insumos da Coronavac acabou de ser autorizada pelos órgãos competentes da China. Espera-se que sua chegada ao Brasil ocorra nos próximos dias. Em paralelo a isso, os trâmites da autorização para exportação de ingredientes farmacêuticos ativos da vacina Oxford AstraZeneca também estão avançando de forma acelerada. O lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia. A carta foi dirigida ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Como você mostrou, Colombo, o presidente Bolsonaro cumprimentou, né, ficou agradecido pela sensibilidade do governo chinês, agradeceu ao ministro Ernesto Araújo, ao ministro Eduardo Pazuello e à ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Mas o que ela está fazendo aí? Né? O que ela está fazendo aí é que ela tem os canais abertos na China, né? Porque a China exporta manufaturados para cá, mas ela importa proteína brasileira produzida principalmente no Cerrado brasileiro, né? Nas terras brasileiras, soja, carne, né? E ela tem canais abertos e ajudou nessa negociação. O ministro Ernesto Araújo, é bom a gente salientar que, ao agradecer os cumprimentos do presidente, a atenção do governo chinês, disse que isso mostra o quanto é construtiva a nossa relação com a China. Agradeço em especial ao chanceler Wang Yi, ou seja, ao chefe do Ministério de Relações Exteriores da República Popular da China. Isso esclarece tudo. Bom, o presidente Bolsonaro, Alexandre, disse que o governo não só concorda, como estimula a compra de vacinas por empresários. Essa declaração foi dada pelo presidente com exclusividade ao repórter da CNN, Leandro Magalhães. O presidente Bolsonaro também negou a ideia de que a compra de vacinas por empresas poderia ser interpretada como um fura-fila. Segundo o presidente, uma parte das vacinas que podem ser compradas por empresas brasileiras seria doada ao governo federal e a outra parte aplicada de graça nos funcionários dessas empresas, nos familiares dos funcionários dessas empresas, para a retomada da atividade de lojas, de fábricas, de indústrias. Alexandre, qual a sua avaliação sobre a possibilidade de a iniciativa privada comprar vacinas para aplicar nos seus funcionários? Muitos deles não pertencem ao grupo prioritário para a aplicação das vacinas estipulado pelo Ministério da Saúde. Eu acho que eles podem iniciar trâmites, negociações agora, mas não aplicar agora enquanto está havendo uma escala de prioridades, os mais expostos e os mais vulneráveis, né? Depois que abrir para o público em geral, aí sim, né, eu acho conveniente até, porque eu sempre fui vacinado, só agora nesses últimos 2 anos que eu estou procurando posto de saúde para me prevenir, né, contra influenza, por exemplo. Mas antes disso eu era vacinado na empresa, as empresas providenciavam nisso. Até vacinas, a vacina do H1N1 também, a pública era uma tríplice, a privada era uma tetravalente, né?
Então, mas, de qualquer maneira, sobre isso, dentro de 1h30, vai estar no Palácio do Planalto o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, para tratar desse assunto. Ele vai aproveitar para visitar o Centro de Coordenação de Operações. É uma coisa incrível, parece um centro de guerra, né? São talvez mais de uma centena de pessoas trabalhando com números, dados, telas, a administração da pandemia aqui no Brasil, com tudo que envolva a pandemia, né? Para manter o presidente constantemente informado. Ele vai estar lá às 11 horas e, de certo, vai falar também com o presidente sobre essa ideia de a iniciativa privada comprar vacina. Mas há uma certa relutância em muitas empresas que já se manifestaram, dizendo, olha, pode pegar mal que a gente seja acusado de querer furar fila, né? Vacinando os nossos funcionários saudáveis e jovens, enquanto os idosos ainda não foram totalmente vacinados. Talvez haja essa espera. Mas a ideia é boa, né? Essa contribuição da iniciativa privada no momento de calamidade. É ótima ideia, mas é preciso ponderar essa questão aí de prioridades. Será que é mercado para isso agora, Alexandre? Porque nem os próprios governos estão conseguindo doses de vacina em volume suficiente para imunizar aqueles mais suscetíveis, né? Em toda parte, né? Lá na Itália está uma investigação no Ministério Público, saber por que a Itália não consegue receber a vacina, né? E em outros países europeus a mesma coisa, estão acusando a Pfizer de não entregar aquilo que prometeu, né? Aquilo que nós vimos aqui acontecer em relação à China, à Índia, está acontecendo no mundo inteiro, né? Naquela ânsia, né, de faturar bilhões e bilhões e bilhões, aí a gente entende também por que esse movimento todo. Não façam, não se previnam, né? Nós temos a vacina que vale bilhões, né? Só que venderam demais e agora estão entregando de menos, esse é o problema. Então, Alexandre, um ótimo dia para você, nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, certo? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.